A mansão dos Almeida era um verdadeiro palácio de opulência, localizado em uma das colinas mais cobiçadas do Rio de Janeiro. Certo dia, uma festa luxuosa estava em andamento, com convidados rindo, dançando e brindando champanhe em copos de cristal. A anfitriã, Dona Teresa, estava radiante em seu vestido de gala, enquanto seu marido, o Sr. Eduardo, se exibia ao lado de empresários e políticos influentes. No meio desse mar de riqueza havia Júlia, uma jovem empregada doméstica cujos sonhos se misturavam à poeira do chão que limpava. Júlia era uma figura discreta, mas havia algo de intrigante nela. Por trás dos olhos castanhos, que pareciam sempre guardar um segredo, escondia-se um talento extraordinário: a música. Quando sua patroa não estava em casa, ela corria para o piano empoeirado da sala de estar, e ali suas mãos dançavam sobre as teclas. Notas doces e melancólicas escapavam, contando histórias que iam muito além das paredes daquela mansão. No entanto, a sua paz estava prestes a ser interrompida. Elisa, a assistente pessoal de Dona Teresa, sempre a viu como uma rivale. Com suas artimanhas sutis, ela alimentava intrigas sobre Júlia e, neste evento, decidiu usá-la para brilhar. Uma babá que toca piano? Que curioso, não? Ela sussurrou a um grupo de convidados, provocando risinhos. A atmosfera, que até então era festiva, começou a mudar. Júlia notou olhares sobre si enquanto servia os aperitivos. O aperto no peito aumentava, até que uma ideia audaciosa pulsou dentro dela. E se eu subir ao palco? Uma sincronização insana de coragem e nervosismo a invadiu. O piano a chamava, e Júlia decidiu que era hora de mostrar ao mundo quem realmente era. Quando subiu ao pequeno palco montado na sala, a sala se silenciou de repente. O murmúrio morno das conversas deu lugar a uma expectativa palpável. Júlia sentou-se e hesitou por um momento, lembrando-se de sua avó, Maria Lúcia, uma talentosa pianista cujos sonhos foram esmagados pela condenável visão de pessoas que não a aceitavam. Mas, em um impulso desconhecido, ela começou a tocar. Uma melodia original, doce e trágica, encheu a sala. As notas pareciam voar, envolvendo cada canto e cada alma presente. Júlia sentia o calor e, ao mesmo tempo, o frio da pressão. O gelo na sala, o embaraço da expectativa tornava-se quase palpável. Ela olhou para o público. Os rostos estavam fixos, absortos, mas havia também o sussurro de Elisa, seus olhos brilhando com a expectativa de um erro. E foi ali, naquele momento mágico, que o inesperado ocorreu. O barulho de um celular disparou, interrompendo sua apresentação. Olhares se voltaram para a fonte do som e descobriram que era um vídeo viral sendo gravado, prometendo uma explosão de fama para a jovem babá que tocava piano. Ela se viu entre a luz e a sombra, um dilema se formando. Aceitava a proposta de fama que poderia aprisionar sua arte ou lutava por sua autenticidade? À medida que sua apresentação chegava ao clímax, palmas irromperam. Mas em meio a tudo isso, uma onda de emoções a invadiu. A plateia aplaudiu, mas Júlia sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E no eco das palmas, enquanto a excitação se transformava em murmúrios de curiosidade, ela ficou se perguntando: o que seria de sua liberdade criativa agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Júlia sentia o calor das palmas, mas havia uma tempestade de dúvidas dentro dela.
O que era aquela fama, realmente? Sentimentos mistos a envolveram, como uma neblina espessa. A música ainda ecoava em seu coração, mas naquele instante um grito estridente cortou a atmosfera. Um convidado no fundo da sala, um homem de terno escuro, estava em pé, seu rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Dona Teresa, você precisa ver isso! Ele brandia um celular, a tela brilhando com um vídeo que já estava causando alvoroço. Os murmúrios cresceram. Júlia congelou. O que poderia ser tão chocante? Elisa, que antes se mostrara como uma rival mesquinha, agora tinha uma expressão de horror. O homem gesticulava freneticamente e o murmúrio se transformou em uma onda de curiosidade. Olhem, a babá! O que ela fez? Que escândalo! Os olhares se voltaram para o celular. Ouço um fuxico crescente, um balançar de cabeças. No vídeo estava Júlia, mas não sozinha. Ao lado dela, a figura de um homem que ela jamais imaginaria ver ali. Era seu pai, Carlos, um músico talentoso que abandonara a família quando ela era apenas uma criança. As palavras dele surgiam como veneno. Eu fui o único a ter acreditado no talento dela. Se ela está aqui, é por minha causa. A sala, antes repleta de aplausos calorosos, foi invadida por um silêncio atordoante, da onde sairia uma revelação tão devastadora. Júlia sentiu o chão tremer sob seus pés. Seu coração disparava. A respiração se tornava difícil. Por que ele estava ali agora? Um choque absoluto tomou conta do ambiente. Os convidados trocaram olhares de incredulidade. As palavras de Carlos giravam na mente de Júlia como um furacão. Ele a havia deixado para trás e agora queria ser parte do palco que parecia desmoronar. Lembrou-se das noites em que chorava, da solidão, do peso de sua ausência. O rosto de Elisa havia mudado. A alegria maliciosa que antes adornava sua expressão agora se transformava em algo como satisfação. Eu sabia que havia algo sobre você. Ela sussurrou para o grupo ao seu redor com um sorriso viperino. E agora, Júlia, você se tornará uma estrela ou um símbolo da traição. O medo e a raiva se misturavam dentro dela. A plateia, que antes a aplaudia, agora modelava uma nova história, a de uma filha descarteada, em busca de aceitação. O fervor dos aplausos se transformou em murmúrios de julgamento. As expressões que antes eram de admiração, agora carregavam dúvidas. Ela viu a mãe no fundo da sala, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Anos de dor estavam contidos naquela expressão. Cada olhada, cada palavra murmurada era como uma facada. Júlia tomou uma respiração profunda. A canção que antes dançava em seus dedos agora parecia um eco distante. Seu sonho estava se transformando em um pesadelo. Ela não era apenas a babá que tocava piano. Agora era a filha de um homem que não quis saber dela. E a pressão era insuportável. Desculpe, mas eu não sou sua propriedade, ela gritou, olhando para o pai com a provocação dos que se ressentem. O barulho nas costas dela aumentava e se tornava insuportável. O público estava com olhos esbugalhados, esperando por mais uma reviravolta, e Júlia percebeu que teria que lutar. Lutar por sua verdade, por sua identidade. E naquele momento, enquanto a tensão crescia e o silêncio da sala se tornava ensurdecedor, ela fez uma escolha. Um passo em direção ao piano novamente, mas desta vez com um olhar diferente. Não era apenas a música que queria tocar. Era a própria essência de quem era. As notas começaram a soar novamente, mas a emoção era mais intensa. Ela não sabia o que viria a seguir. Seu pai se aproximou, os olhares da sala estavam frios e calculadores. No entanto, ela prometeu a si mesma que não deixaria ninguém definir seu valor. Seu mundo estava em choque, mas a luta pela verdade estava apenas começando. O que será que aconteceria em um instante tão delicado? O que a música poderia revelar agora? Júlia tomou uma respiração profunda. As notas flutuavam no ar como um sussurro de coragem.
mas o peso do passado a puxava para baixo. Ela olhou para seu pai, Carlos, que se aproximava, e sentiu um frio na barriga. Os olhares do público estavam fixos neles. A tensão era quase insuportável. Ela precisava concentrar-se na música, na sua verdade. Então, enquanto suas mãos dançavam sobre as teclas, uma nova melodia emergiu. Era poderosa e intensa, uma reivindicação do seu espaço no mundo. Os corações da plateia estavam nas palmas de suas mãos. E por um momento, Júlia sentiu que poderia conquistar qualquer coisa. Mas o clamor da sala era um eco de incertezas. A música subiu, tremeu e explodiu. E então, uma porta se abriu abruptamente. O som da madeira rangendo cortou a atmosfera tensa como um raio. Todos viraram a cabeça e o caos começou. Uma mulher com os cabelos desgrenhados e os olhos avermelhados entrou, ofegante. Seu vestido elegante estava amarrotado, como se tivesse corrido uma maratona. Era Clara, a mãe de Júlia. Mãe? Ela mal conseguiu sussurrar e a música parou de sopetão. O silêncio era ensurdecedor. Clara olhou ao redor e seu olhar finalmente encontrou o da filha, que buscava respostas no rosto dela. A dor estava tão exposta que Júlia sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Desculpe, eu precisava vir. Clara balbuciou, a voz tremendo, as mãos agitando-se nervosamente. As vozes na sala começaram a cochichar, misturando a curiosidade e o julgamento. Não é o que você pensa, é sobre seu pai. Mas antes que ela pudesse continuar, Carlos se adiantou. O que você quer dizer com isso? Ele exigiu, seu tom ferino caindo sobre eles como uma lâmina. As palavras batiam como ondas. O que exatamente estava acontecendo? Não é hora. Clara hesitou, a sensação do momento pesando. Você precisa saber a verdade antes que tudo exploda. A verdade sobre nós, sobre você, sobre mim. O coração de Júlia disparou. Cada segundo que se passava parecia mais longo que o anterior. O público estava em choque e as expressões se transformavam em distrações sobre a tragédia que estava prestes a ser revelada. Não adianta mais esconder as coisas, mãe. Nessa hora, Clara deu um passo à frente, sua voz finalmente se erguendo. Eu não tinha escolha. Eu fiz isso para te proteger. Ele não era só seu pai. Ele era nosso inimigo. Invadiu tudo, destruiu nossas vidas. E agora ele quer fazer você acreditar que é seu salvador. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Júlia ficou paralisada. Seu pai não era a figura que ela sonhava, o músico que de alguma forma acreditava em seu talento. Ele tinha um passado sujo, algo que nunca imaginará. O público começou a murmurar. A tensão aumentava como uma borboleta que tentava sair de um casulo apertado. Você não pode acreditar nela, Júlia! Carlos gritou. Ela é quem te abandonou. Eu sou o único que sempre quis seu bem. Você não sabe de nada. Clara disparou, seus olhos ardendo de determinação. A música pode ser linda, mas a verdade é que seu pai destruiu tudo ao nosso redor. Ele não é seu salvador, é o maior dos vilões. O estomento cresceu na sala. Júlia parecia estar em um turbilhão. Todo o mundo parecia assistir a um filme chocante, e ela era a protagonista de uma trama que nunca tentou escrever. Como assim a figura que ela idealizara era, na verdade, uma ilusão? O que ela realmente era, senão a filha do homem que a abandonara? Tornou-se uma peça em um jogo que ela não fazia ideia de que existia. Enquanto seus pensamentos debatiam suas verdades e mentiras, o chão começou a tremer. O que mais a esperava naquela noite? O que mais estava escondido? A sala estava prestes a explodir em um tornado de revelações e Júlia sabia com certeza que nada seria como antes. Uma nova era estava prestes a começar. Mas a que custo? A tensão no ar agora era insuportável. E a dúvida do que viria a seguir a fazia tremer, mesmo diante do piano. A história dela estava apenas começando. Júlia estava paralisada.
As palavras de sua mãe ainda reverberavam na sala, e todas as olhares estavam fixos nela. Um misto de fúria e confusão pulsava nas veias dela como um incêndio. Inimigo, pensou. Como seu pai, o homem que a abandonara, poderia ser considerado um inimigo tão terrível? A mente dela girava, e o que deveria ser uma noite de triunfos agora se transformava em um pesadelo descontrolado. O silêncio aumentava, e a tensão estava tão carregada que ela podia sentir quase fisicamente. O vestido da mãe, amarrotado e desgastado, parecia um reflexo de quanto tempo aquelas verdades ocultas estavam guardadas. Mais murmúrios surgiam da plateia, e aquilo parecia um eco interminável, uma onda de curiosidade e julgamento. O olhar desaprovador de Elisa perfurava Júlia como uma adaga, e ela retribuiu o olhar, agora cheia de raiva. Se você estava tentando me proteger, por que não me contou antes? A voz de Júlia saiu mais alta do que imaginara. Eu merecia saber. As palavras saíam como flechas, apontando para seus pais. Clara tinha os olhos cheios de lágrimas, mas a determinação em seu olhar era inegável. Eu pensei que ele iria mudar. Clara tentou se explicar, mas Júlia não queria ouvir. E antes que ela pudesse responder, Carlos avançou, interrompendo o desespero da cena. Você não sabe o que está falando, gritou Carlos, como se essas palavras pudessem consertar a bagunça que se formou. Júlia podia ver a raiva em seu rosto, mas naquele momento tudo parecia vazio. O chão tremia sob seus pés. O espaço em volta dela estava se tornando claustrofóbico. E foi quando uma sombra se moveu em meio à multidão. Um homem entrou correndo pela porta da mansão, olhos arregalados, face pálida. Ele se direcionou à frente, tratando de encontrar um espaço no caos. Júlia franziu o olhar sem entender. Quem é ele? O desconhecido parecia uma bomba prestes a explodir. Então, com uma voz trêmula, ele gritou: Dona Teresa, você precisa saber. É sobre o dinheiro, o testamento. Todos se viraram, e o murmurinho se intensificou. Dona Teresa, que estava em choque, olhou para o homem com um misto de confusão e desapreço. A tensão agora parecia um estopim. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz baixa. Seu marido, Eduardo, ele desviou fundos. A verdade precisa ser revelada. O que ele fez vai afetar todos nós. O homem ofegava, e as palavras dele se espalharam como fogo em estopa. Júlia sentiu um frio na barriga. O que isso tinha a ver com ela? Desvios? O murmúrio agora era um rugido, cada voz murmurando sozinha, mas todas em uníssono. A revelação de Eduardo, que sempre parecia ser o pilar da família Almeida, agora se desmoronava como um castelo de cartas. A atenção de todos estava voltada para o escândalo que estava se formando. Se você não acredita em mim, veja os documentos. O homem gritava, retirando papéis amarelados de um envelope. Está tudo aqui. Caminhos obscuros, dinheiro que desapareceu. Ele manipulou você, Dona Teresa. A reação de Dona Teresa foi instantânea, mas não como ela esperava. A expressão dela transformou-se de confusão para indignação. Como você ousa? Mas o homem não deixou de lado. Ele se aproximou dela, a voz firme. Eu trabalhei para seu marido. Ele mentiu para você. As coisas que ele fez, não podemos mais ficar em silêncio. A sala eletrizada estava agora em um estado caótico, e a aparência de Júlia, antes apenas uma babá, agora se tornava a carvão chocante em meio a uma tempestade. Quando o caos se instalou, Júlia percebeu que o mundo dela estava desmoronando. O que era verdade? As revelações a deixavam confusa e sem chão. Para quem olhar? O que deveria fazer? Mas enquanto tentava decifrar tudo aquilo, uma nova voz ecoou. Vocês precisam saber a verdade sobre tudo, disse Carlos, interrompendo mais uma vez. Mas sua testa parecia marcada por uma sombra, uma hesitação. O que mais havia escondido? O que seu passado não permitira que ela visse? Júlia se sentiu sufocada, as peças do quebra-cabeça se agitando dentro dela, como se estivesse às vésperas de um caos ainda maior.
E se eu disser que tudo isso é apenas a ponta do iceberg? O homem misterioso continuou, e as palavras saltaram como chamas em um incêndio. A sala foi preenchida por murmúrios ainda mais intensos. A história de cada um aqui está entrelaçada de maneiras que vocês não podem imaginar. As revelações estavam apenas começando, e com isso, a certeza de que o passado e o presente de Júlia estavam interligados de um jeito que ela nunca poderia ter antecipado. Qual seria a verdade que eles ocultavam? A sala estava em um estado quase insuportável de tensão. Cada olhar estava fixo em Júlia, esperando que ela reagisse à revelação devastadora de sua mãe. Ela sentia as palmas suadas, e o estômago girava como se estivesse em um barco balançando em meio a uma tempestade. Inimigo! As palavras vibravam em sua mente como um eco sem fim. O silêncio era pesado e cortante. Carlos, parecendo cada vez mais um homem acuado, encarava Clara com fúria. "Você não tem ideia do que está dizendo!" gritou, os olhos reluzindo com raiva. Clara não se intimidou e, com um olhar determinado, respondeu: "Você destruiu nossa vida e agora quer transformar a Júlia em mais uma vítima das suas mentiras?" E no meio daquela troca acalorada, Júlia olhou ao redor, tentando encontrar um pouco de clareza em meio ao caos. A sala estava cheia de murmúrios, olhares de curiosidade e julgamento. Elisa, em um canto, sorria, como quem sabia que há muito estava preparando o terreno para esse momento. Mas então, algo inesperado interrompeu a discussão. Uma vibração começou a se espalhar pelo chão, um tremor que sacudiu os pilares da velha mansão. As luzes começaram a piscar. "O que está acontecendo?" Alguém gritou, seu tom misturando medo e confusão. E foi neste instante que a verdadeira tragédia se desenrolou diante deles. Um barulho ensurdecedor surgiu, seguido por um estrondo que fez a sala inteira tremer. A porta dos fundos se abriu com força, revelando uma nuvem de fumaça e uma figura obscura que se lançou para dentro como um espectro vindo do nada. "Fugir!" O homem gritou, sua voz ecoando entre os convidados, o pânico escrito em seu rosto. Todos se viraram, confusos e aterrorizados. O que estava acontecendo? Júlia viu o homem apontar para a janela. "Uma explosão! O carro!" A urgência era palpável. O caos se estabeleceu. Convidados começaram a gritar, empurrando-se para a saída ao mesmo tempo em que as chamas começavam a ser visíveis do lado de fora. O pânico instalou-se, e Júlia sentiu o desespero tomar conta de si. "Não pode ser verdade!" Carlos parecia em choque, e Clara, agarrando o braço da filha, tentava guiá-la em meio à multidão que se formava. Era um frenesi, e as pessoas estavam correndo em direções opostas, sem saber o que fazer. A música havia parado. O peso do momento era esmagador. Júlia, encolhida no canto, presenciava a transformação do ambiente. Era como se o mundo de festa e glamour que conhecia simplesmente evaporasse. O que aqueles gritos e o brilho da chama significavam para ela? Seria o fim de tudo o que ela tinha até agora? A sala estava uma verdadeira mistura de terror e confusão. As famílias se separavam, as vozes se elevavam, e a fumaça começou a se infiltrar pelas frestas. "Vamos, Júlia! Precisamos sair!" Clara puxou a filha com força, mas antes que conseguissem avançar, alguém gritou: "Olhem, é ele!" E então Júlia seguiu a linha de visão até seu pai, que agora se movia de forma estranha pela sala. Ele não estava mais com a mesma fúria, estava transtornado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Júlia, não. O que você não sabe é que eu estou sendo ameaçado. O que eu fiz, tudo foi por você. Eu prometi proteger você." Júlia congelou. O que ele estava dizendo? O que significava aquela confissão maluca em meio a toda aquela tragédia que se desenrolava? A verdade estava mudando de novo em torno dela. E o que antes eram apenas segredos já não pareciam tão claros. De repente, ela se lembrou das palavras de sua mãe, de quanto tempo Clara havia passado tentando protegê-la. "Mãe, o que você sabe?" gritou, a voz ecoando em meio ao caos.
mas Clara parecia tão perplexa quanto ela. Eu não sei, Júlia. Aparentemente era tão nova para Clara quanto era para ela. Mas então, Júlia viu algo que a paralisou. No canto, o homem que havia entrado gritando estava agora no chão, com um outro homem em cima dele. O pano de fundo revelava um rosto familiar, um rosto que ela nunca esperaria ver naquela situação. E enquanto suas visões se cruzavam, Júlia percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a ser mudado para sempre. As chamas estavam mais perto, e a pergunta que ecoava na cabeça dela era: quem realmente estava jogando o jogo mais perigoso? Júlia estava paralisada. As palavras de sua mãe ainda reverberavam na sala, e todos os olhares estavam fixos nela. O pânico crescia, e com a fumaça começando a invadir o ambiente, seus sentimentos eram uma mistura explosiva de raiva e confusão. O homem em pé no chão, contorcido em meio ao caos, parecia estar escondendo uma verdade muito maior. E então, por um instante, tudo ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Carlos, seu pai, estava prestes a explodir. Sua raiva tornava-se quase insuportável. Você não sabe do que está falando, Clara. As palavras soavam como um rugido que ansiava por desmoronar a casa inteira. Mas Júlia não podia mais se permitir ignorar as revelações. Ela estava cansada de ser um peão nesse jogo, um jogo que estava se desenrolando bem diante de seus olhos. E nesse momento crítico, o homem misterioso, a quem nenhum dos presentes prestara atenção, começou a se levantar, arrastando-se para a frente, enquanto a fumaça se acumulava ao seu redor. Ele parecia mais agitado do que antes. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase frágil. É sobre você, Júlia. Você precisa saber a verdade. Todos se viraram, a sala inteira estava em um frenesi. O botão do pânico foi acionado. O homem não parecia ameaçador, mas sua presença era inegavelmente intrigante. E antes que pudesse se preparar para o que vinha a seguir, ele fez a revelação que fez o mundo de Júlia desmoronar. Você não é só a filha dele, você é a neta dele. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Júlia sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés, enquanto a revelação ecoava em sua mente. O quê? A pergunta saiu como um sussurro, mas a compreensão demorou um segundo a mais para se instalar. O que isso significava? Todo o contexto de sua vida, as brigas de sua mãe, a ausência do pai, tudo agora fazia parte de um quebra-cabeça colossal. A multidão estava em choque. Carlos começou a travar uma batalha interna visível em seu rosto. As palavras do homem ecoavam na sala, com um poder que transformava cada expressão em incredulidade. Ele não é somente seu pai. Ele é um homem perigoso e tratou você como uma moeda de troca em seu jogo sujo. Júlia olhou para sua mãe, esperando que a expressão dela oferecesse alguma explicação. Mas Clara olhava para o homem como se ele fosse um fantasma do passado. Como você sabe disso? A voz dela tremia. Porque eu sou seu tio, ele declarou, e as meio-bocas na sala se tornaram sussurros em uníssono. Os olhos de Júlia se arregalaram. Um nó se formou em sua garganta e as informações estavam se chacoalhando em sua cabeça como um furacão. Eu sou o irmão do seu pai, e eu vim aqui para tirá-la de tudo isso. Mas a verdade era muito mais confusa do que uma simples revelação de parentesco. Júlia sentiu seu corpo tremer. A cada palavra que saía da boca do homem, uma nova parte do seu passado se desfazia. Você não pode acreditar nele, Júlia. Ele é um mentiroso, Carlos gritou, a insegurança transparecendo em seu tom. A fumaça se intensificava e o medo se espalhava pela sala como uma onda avassaladora. O homem se virou para Júlia, os olhos cheios de emoção. Ele deserdou suas raízes. Ele não só te deixou, mas te escondeu de um legado. A música que você toca, esse talento, é seu por direito, Júlia. Mas ele quer usar isso à sua própria maneira. Ela estava atordoada, a verdade aprendendo como uma cobra. A sensação de desespero crescia e a urgência de escapar se tornava intolerável.
O som de sirenes distantes se aproximava, e ela percebeu que o tempo estava acabando. Enquanto a fumaça engolia a mansão, o que ela realmente era começou a desaparecer. "Quem você vai escolher, Júlia?" O homem disse com uma expressão entre o desespero e a esperança. "A verdade ou a mentira?" No fundo, todos os presentes, incluindo sua mãe e seu pai, observavam com a mesma expectativa devastadora. A sala estava afundando em um mar de confusão, e a única coisa que Júlia podia fazer era decidir seu próximo movimento. "Você não sabe o que vai fazer com isso. Meu pai, ele não pode ser quem dizem que é." Mas uma parte dela começava a acreditar que ele era exatamente isso. Então, num impulso, ela deu um passo à frente, a posição dela se tornando mais firme, menos vulnerável. A pergunta pairava no ar, e o que vinha a seguir mudaria tudo de novo. O que era uma noite de festa se transformou em um jogo de sobrevivência, cheio de revelações, a massa vítimas de um pesadelo que ela não tinha escolhido. E a única certeza que restava no coração dela era de que nada, absolutamente nada, jamais seria o mesmo novamente. Júlia estava paralisada. As palavras do homem a abalaram e todas as atenções estavam voltadas para ela. O coração batia forte, quase a ponto de estourar. A fumaça começava a entrar nos pulmões e a urgência da situação fazia seu sangue ferver. Todos pareciam esperar uma resposta. Eu não posso acreditar em você." A voz de Júlia saiu mais alta do que pretendia, misturando incredulidade com uma raiva que crescia a cada instante. Carlos, seu pai, estava com os olhos arregalados, a expressão tomada de ressentimento. "Ele está tentando te manipular. Não acredite nele." Mas e se for verdade? A pergunta escapuliu dos lábios de Júlia. Um calafrio percorreu sua espinha. O homem se chamava Felipe, e a verdade que ele trazia parecia tão surreal quanto o caos ao redor dela. As chamas se aproximavam, e as vozes da multidão tornavam-se um zumbido distante. Então, como se tivesse esbarrado em uma verdade muito maior, Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Se você é meu tio, o que mais você sabe?" Ela mal conseguiu pronunciar as palavras. Felipe hesitou, mas a intensidade da cena estava prestes a ficar ainda mais impressionante. "Eu sei que seu pai não é quem ele diz ser. Ele não apenas abandonou você. Ele manipulou tudo em sua vida." A sala agora explodia em murmúrios, a tensão drenando as energias de todos. O público estava entre o choque e a curiosidade. Dona Teresa estava com os olhos fixos, a mão na boca, enquanto Clara, sua mãe, parecia lutar para encontrar palavras em meio ao tumulto emocional. Felipe continuou. "Você precisa entender, Júlia. Ele não é o único responsável. Ele fez algo terrível, não apenas em relação a você, mas também a mim e a sua mãe. A verdade queima, mas eu não posso deixar você ser mais uma vítima desse jogo." A intensidade das palavras dele fez o ar parecer mais denso. Então, em meio ao mergulho emocional e à fumaça que avançava, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor veio de fora da mansão. Um carro explodiu do lado de fora, chamas dançando como se estivessem se alimentando do caos interno. O barulho era um aviso, pareceu cortar toda a confusão. A sala tremeu e um pedaço do teto desmoronou. As janelas estouraram, os convidados gritaram e a poeira começou a se misturar ao ar, proporcionando uma nova dimensão de pânico. Júlia sentiu que a realidade das revelações tinha sido encurtada pelo terror. Lars, o homem que havia avisado da explosão, caiu para o lado desorientado e a confusão tomou conta. Era um cenário de desespero absoluto. "Precisamos sair agora!" Clara gritou, segurando Júlia com força. Mas em meio ao tumulto, o que deveria ser um momento de segurança se transformou em uma oportunidade de revelações. A sobrevivência agora era a prioridade, mas as palavras de Felipe reverberavam na mente de Júlia. O que será que realmente estava acontecendo? "Mãe, o que você sabe sobre tudo isso?"
Ela questionou com os olhos fixos em Clara, a urgência tomando conta da cena. Mas Clara estava paralisada, como se a verdade a estivesse engolindo, e nesse momento Júlia viu um brilho nos olhos dele, uma revelação que poderia mudar tudo novamente. Você deve saber que não é só seu pai. Existem mais pessoas envolvidas. Sua mãe está ligada a tudo isso, Júlia. Felipe gritou, mas antes que mais pudesse ser dito, uma nova onda de confusão explodiu na sala. Todo o olhar estava fixo em Clara, que agora tremia como uma folha. O coração de Júlia disparou. Mãe, o que ele está dizendo? Ela começou a entender que talvez todos os laços que criou estivessem prestes a desmoronar, assim como a mansão. A verdade estava ali, à flor da pele, mas se escondia atrás de máscaras e mentiras. E enquanto o fogo começava a se espalhar, Júlia sentiu que sua vida inteira estava prestes a mudar de forma drástica. A cortina de fumaça subia, envolvendo tudo em um manto de incerteza. Qual seria o próximo passo? O que mais estava por vir? E quem seria realmente seu aliado nesse inferno? A sala estava em fogo cruzado entre o que era real e o que poderia ter sido. A verdade, já ardendo nos corações de todos, estava prestes a ser revelada, e a vida de Júlia mudaria para sempre. Mas para qual direção? Ela esperava a resposta que nunca poderia preparar-se para receber. Júlia estava paralisada. As palavras de Felipe a abalaram, e todas as atenções estavam voltadas para ela. O coração batia forte, quase a ponto de estourar. A fumaça começava a entrar nos pulmões, e a urgência da situação fazia seu sangue ferver. Todos pareciam esperar uma resposta. Eu não posso acreditar em você. A voz de Júlia saiu mais alta do que pretendia, misturando incredulidade com uma raiva que crescia a cada instante. Carlos, seu pai, estava com os olhos arregalados, a expressão tomada de ressentimento. Ele está tentando te manipular. Não acredite nele. Mas e se for verdade? A pergunta escapuliu dos lábios de Júlia. Um calafrio percorreu sua espinha. O homem se chamava Felipe, e a verdade que ele trazia parecia tão surreal quanto o caos ao redor dela. As chamas se aproximavam, e as vozes da multidão tornavam-se um zumbido distante. Então, como se tivesse esbarrado em uma verdade muito maior, Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Se você é meu tio, o que mais você sabe? Ela mal conseguiu pronunciar as palavras. Felipe hesitou, mas a intensidade da cena estava prestes a ficar ainda mais impressionante. Eu sei que seu pai não é quem ele diz ser. Ele não apenas abandonou você, ele manipulou tudo em sua vida. A sala agora explodia em murmúrios, a tensão drenando as energias de todos. O público estava entre o choque e a curiosidade. Dona Teresa estava com os olhos fixos, a mão na boca, enquanto Clara, sua mãe, parecia lutar para encontrar palavras em meio ao tumulto emocional. Felipe continuou. Você precisa entender, Júlia. Ele não é o único responsável. Ele fez algo terrível. Não apenas em relação a você, mas também a mim e a sua mãe. A verdade queima, mas eu não posso deixar você ser mais uma vítima desse jogo. A intensidade das palavras dele fez o ar parecer mais denso. Então, em meio ao mergulho emocional e à fumaça que avançava, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor veio de fora da mansão. Um carro explodiu do lado de fora, chamas dançando como se estivessem se alimentando do caos interno. O barulho era um aviso, pareceu cortar toda a confusão. A sala tremeu e um pedaço do teto desmoronou. As janelas estouraram, os convidados gritaram e a poeira começou a se misturar ao ar, proporcionando uma nova dimensão de pânico. Júlia sentiu que a realidade das revelações tinha sido encurtada pelo terror. Lars, o homem que havia avisado da explosão, caiu para o lado, desorientado, e a confusão tomou conta. Era um cenário de desespero absoluto. Precisamos sair agora! Clara gritou, segurando Júlia com força.
Mas em meio ao tumulto, o que deveria ser um momento de segurança se transformou em uma oportunidade de revelações. A sobrevivência agora era a prioridade, mas as palavras de Felipe reverberavam na mente de Júlia. O que será que realmente estava acontecendo? Mãe, o que você sabe sobre tudo isso? Ela questionou com os olhos fixos em Clara, a urgência tomando conta da cena. Mas Clara estava paralisada, como se a verdade a estivesse engolindo, e nesse momento, Júlia viu um brilho nos olhos dele, uma revelação que poderia mudar tudo novamente. Você deve saber que não é só seu pai. Existem mais pessoas envolvidas. Sua mãe está ligada a tudo isso, Júlia. Felipe gritou, mas antes que mais pudesse ser dito, uma nova onda de confusão explodiu na sala. Todo o olhar estava fixo em Clara, que agora tremia como uma folha. O coração de Júlia disparou. Mãe, o que ele está dizendo? Ela começou a entender que talvez todos os laços que criou estivessem prestes a desmoronar, assim como a mansão. A verdade estava ali, à flor da pele, mas se escondia atrás de máscaras e mentiras. Enquanto o fogo começava a se espalhar, Júlia sentiu que sua vida inteira estava prestes a mudar de forma drástica. A cortina de fumaça subia, envolvendo tudo em um manto de incerteza. Qual seria o próximo passo? O que mais estava por vir? E quem seria realmente seu aliado nesse inferno? De repente, um grito cortou o ar. Não! Não acreditem nele! Era Eduardo, o marido de Dona Teresa, que se lançou para o centro da sala, o rosto pálido e cheio de desespero. Júlia, eu nunca quis te machucar, eu prometo. Todos viraram a cabeça confusos. Mau caráter! Gritou Carlos furioso. Agora você se junta ao circo? Eduardo, com as mãos levantadas, implorou. Escutem, não é o que pensam. Tem uma conspiração e Clara está envolvida. A sala ficou em silêncio e a revelação atingiu o ambiente como um soco no estômago. Júlia ficou paralisada, a mente girando com a enormidade da afirmação. Você está mentindo! Clara gritou, mas a dúvida começava a se instalar. O olhar acusador de Felipe se concentrava em Clara e Júlia sentiu um frio na barriga. O que era real? Quem era seu verdadeiro inimigo? As chamas que se aproximavam intensificavam a urgência, e em meio ao caos, Júlia decidiu que precisava saber a verdade, não importava a que custo. Chega! Ela gritou, os olhos brilhando com uma nova determinação. Se há uma conspiração, então eu vou descobri-la. Mas assim que ela falou, um tremor profundo sacudiu o chão sob seus pés, e a estrutura da casa começou a desmoronar. A porta da saída se fechou com um estrondo, e as janelas estouraram em fragmentos que se espalharam pela sala. O que mais estaria escondido nas sombras? As respostas pareciam mais distantes do que nunca. A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. E Júlia não tinha ideia do que a aguardava. Júlia estava paralisada. As palavras de Felipe a abalaram, e todas as atenções estavam voltadas para ela. O coração batia forte, quase a ponto de estourar. A fumaça começava a entrar nos pulmões, e a urgência da situação fazia seu sangue ferver. Todos pareciam esperar uma resposta. Eu não posso acreditar em você. A voz de Júlia saiu mais alta do que pretendia, misturando incredulidade com uma raiva que crescia a cada instante. Carlos, seu pai, estava com os olhos arregalados, a expressão tomada de ressentimento. Ele está tentando te manipular, não acredite nele. Mas e se for verdade? A pergunta escapuliu dos lábios de Júlia. Um calafrio percorreu sua espinha. O homem se chamava Felipe, e a verdade que ele trazia parecia tão surreal quanto o caos ao redor dela. As chamas se aproximavam, e as vozes da multidão tornavam-se um zumbido distante. Então, como se tivesse esbarrado em uma verdade muito maior, Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Se você é meu tio, o que mais você sabe? Ela mal conseguiu pronunciar as palavras. Felipe hesitou,
mas a intensidade da cena estava prestes a ficar ainda mais impressionante. Eu sei que seu pai não é quem ele diz ser. Ele não apenas abandonou você, ele manipulou tudo em sua vida. A sala agora explodia em murmúrios, a tensão drenando as energias de todos. O público estava entre o choque e a curiosidade. Dona Teresa estava com os olhos fixos, a mão na boca, enquanto Clara, sua mãe, parecia lutar para encontrar palavras em meio ao tumulto emocional. Felipe continuou. Você precisa entender, Júlia. Ele não é o único responsável. Ele fez algo terrível, não apenas em relação a você, mas também a mim e a sua mãe. A verdade queima, mas eu não posso deixar você ser mais uma vítima desse jogo. A intensidade das palavras dele fez o ar parecer mais denso. Então, em meio ao mergulho emocional e à fumaça que avançava, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor veio de fora da mansão. Um carro explodiu do lado de fora, chamas dançando como se estivessem se alimentando do caos interno. O barulho era um aviso, pareceu cortar toda a confusão. A sala tremeu e um pedaço do teto desmoronou. As janelas estouraram, os convidados gritaram e a poeira começou a se misturar ao ar, proporcionando uma nova dimensão de pânico. Júlia sentiu que a realidade das revelações tinha sido encurtada pelo terror. Lars, o homem que havia avisado da explosão, caiu para o lado desorientado e a confusão tomou conta. Era um cenário de desespero absoluto. Precisamos sair agora, Clara gritou, segurando Júlia com força. Mas em meio ao tumulto, o que deveria ser um momento de segurança se transformou em uma oportunidade de revelações. A sobrevivência agora era a prioridade, mas as palavras de Felipe reverberavam na mente de Júlia. O que será que realmente estava acontecendo? Mãe, o que você sabe sobre tudo isso? Ela questionou com os olhos fixos em Clara, a urgência tomando conta da cena. Mas Clara estava paralisada, como se a verdade a estivesse engolindo, e nesse momento Júlia viu um brilho nos olhos dele, uma revelação que poderia mudar tudo novamente. Você deve saber que não é só seu pai. Existem mais pessoas envolvidas. Sua mãe está ligada a tudo isso, Júlia. Felipe gritou, mas antes que mais pudesse ser dito, uma nova onda de confusão explodiu na sala. Todo o olhar estava fixo em Clara, que agora tremia como uma folha. O coração de Júlia disparou. Mãe, o que ele está dizendo? Ela começou a entender que talvez todos os laços que criou estivessem prestes a desmoronar, assim como a mansão. A verdade estava ali, à flor da pele, mas se escondia atrás de máscaras e mentiras. E enquanto o fogo começava a se espalhar, Júlia sentiu que sua vida inteira estava prestes a mudar de forma drástica. A cortina de fumaça subia, envolvendo tudo em um manto de incerteza. Qual seria o próximo passo? O que mais estava por vir? E quem seria realmente seu aliado nesse inferno? De repente, um grito cortou o ar. Não! Não acreditem nele! Era Eduardo, o marido de Dona Teresa, que se lançou para o centro da sala, o rosto pálido e cheio de desespero. Júlia, eu nunca quis te machucar, eu prometo. Todos viraram a cabeça confusos. Mau caráter! Gritou Carlos furioso. Agora você se junta ao circo? Eduardo, com as mãos levantadas, implorou. Escutem, não é o que pensam. Tem uma conspiração e Clara está envolvida. A sala ficou em silêncio e a revelação atingiu o ambiente como um soco no estômago. Júlia ficou paralisada, a mente girando com a enormidade da afirmação. Você está mentindo! Clara gritou, mas a dúvida começava a se instalar. O olhar acusador de Felipe se concentrava em Clara e Júlia sentiu um frio na barriga. O que era real? Quem era seu verdadeiro inimigo? As chamas que se aproximavam intensificavam a urgência e, em meio ao caos, Júlia decidiu que precisava saber a verdade, não importava a que custo. Chega! Ela gritou, os olhos brilhando com uma nova determinação. Se há uma conspiração, então eu vou descobri-la.
Mas assim que ela falou, um tremor profundo sacudiu o chão sob seus pés e a estrutura da casa começou a desmoronar. A porta da saída se fechou com um estrondo e as janelas estouraram em fragmentos que se espalharam pela sala. O que mais estaria escondido nas sombras? As respostas pareciam mais distantes do que nunca. A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. E Júlia não tinha ideia do que a aguardava. A fumaça espessa dificultava a visão, e Júlia viu um movimento à sua esquerda. Uma figura emergiu das sombras. Um homem vestindo um terno encharcado de água, os cabelos desgrenhados. "É hora de vocês saberem", ele gritou, seus olhos brilhando no caos. E em um movimento rápido, ele puxou um pequeno dispositivo do bolso, apertou um botão e uma tela surgiu na parede. As imagens mostraram uma reunião secreta, pessoas fervorosamente discutindo. Entre elas estava a imagem de Clara, clara e nítida. "Clara!" A voz de Júlia ecoou e a sala silenciou. Todos a encararam e o homem continuou. "Ela estava do lado deles, do lado de Eduardo. Todos vocês foram manipulados." As palavras dele ressoaram como um trovão. Júlia mal conseguia acreditar. Sua mãe estava no centro das tramas e enquanto a fumaça se acumulava e o pânico aumentava, o que mais estava escondido? O passado de sua mãe, preso em segredos que pareciam maiores do que cada um de nós poderia imaginar. As chamas dançavam mais perto, mas a verdade estava tornando-se ainda mais devastadora. Júlia sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais estavam escondendo? E mais importante, quem realmente era sua mãe? O mundo ao seu redor parecia desmoronar, e agora a única pergunta que permaneceria era: até onde a traição iria? A fumaça estava espessa, quase como um manto pesado cobrindo a cena caótica. Júlia ficará paralisada ao ouvir as palavras de Felipe. Cada revelação a cortava como uma faca afiada. Ela sentia o coração disparar, um nó na garganta, e as expressões de todos ao seu redor estavam carregadas de choque e ansiedade. A casa tremia e as chamas se aproximavam. A verdade e a traição estavam prestes a colidir em um clímax devastador. "Não podem acreditar nele. Ele é um mentiroso", Carlos bradou, desesperado, as mãos tremendo. Mas Júlia já não sabia em quem confiar. O homem que dizia ser seu tio, a mãe que parecia ter segredos sombrios e um pai que se mostrava cada vez mais distante. Era como se todo o seu mundo estivesse desmoronando. "Cala a boca!" Júlia gritou, o desespero em sua voz ecoando na sala. Ela girou, buscando os rostos conhecidos. O olhar de sua mãe, Clara, estava cheio de lágrimas, mas também de uma determinação que a fez hesitar. "Mãe, o que está acontecendo? Por que você não me contou a verdade?" "Eu não queria te envolver nisso", Clara respondeu, a voz trêmula. O pânico ardia entre elas e a fumaça começava a invadir suas narinas, tornando a situação ainda mais insuportável. Júlia precisava de respostas, de qualquer forma. Felipe tomou a palavra novamente, os olhos fixos em Júlia. "Estou aqui para te proteger. O que você sabe é que seu pai, ele não é um herói. Ele se esconde em mentiras e manipulações. Você não pode confiar nele." A urgência em sua voz penetrava sua mente como um raio. E então, com um estrondo, as chamas lamparinaram na sala. Um lembrete cruel do tempo limitado que tinham. Júlia percebeu que não podiam mais ficar ali. "Saiam! Precisamos sair agora!" Sua voz cortou o ar, motivando todos os presentes a se moverem. A adrenalina tomou conta, e enquanto a fumaça subia, as emoções conflitantes misturavam-se à sensação emergente de sobrevivência. Com suas mãos ainda enredadas entre as dos que a rodeavam, Júlia puxou Clara, decidida a escapar daquele pesadelo. Mas antes que pudesse alcançá-la, Carlos a segurou. "Júlia, você não entende. Precisamos ir juntos. A verdade não deve ser um fardo, não agora." Mas o desespero em sua voz ecoava apenas mais confusão.
Não, pai. Precisamos saber o que está acontecendo. Não podemos deixar que nos manipulem mais. Júlia olhou nos olhos de sua mãe, um mar de dor e arrependimento, e sentiu que qualquer que fosse a verdade, ela precisava ser descoberta. As janelas estouraram, o ar quente invadiu o ambiente e, em uma fração de segundos, a multidão começou a se mover em direção à saída. Mas o pânico reinava absoluto. Júlia graspou as mãos de Clara com firmeza. Vamos, mãe, a verdade nos liberta. Enquanto corriam, Júlia sentiu um ardor no peito, uma mistura de medo e esperança. Elas chegaram à porta principal, onde um grupo de convidados já lutava para sair. A fumaça estava densa, os gritos aumentavam, mas em meio ao caos, ela sentiu um misto de força e decisão. No momento em que cruzaram a porta, a casa explodiu em um manto de fogo que iluminou a noite. Júlia paralisou mais uma vez, mas não havia mais tempo para medos. Vamos para a segurança! Ela gritou, e todas as memórias dos últimos dias se misturaram como chamas. Quando finalmente chegaram à segurança, ofegantes e em estado de choque, Júlia viu os rostos conhecidos ao seu redor. Amigos, rivais e ainda mais revelações estavam por vir. Mas no fundo ela sabia que, apesar das mentiras e traições, a verdade se revelaria mais poderosa que qualquer chama. A cena se desvanecia e, enquanto a fumaça se dissipava, Júlia sentiu que a luta pela verdade estava apenas começando. O que mais estava escondido em sua família? Que segredos ainda estavam por vir? E ao se afastar da mansão em chamas, uma determinação emergiu. Essa história não acabara ali. Não poderia. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Antes de você ir, uma coisa rapidamente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e assim nos ajudar a chegar ainda mais longe. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu aqui e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo para compartilhar.